Olá, tudo bem? Voltamos hoje com mais uma aula de língua portuguesa para o 8º ano. Eu aqui, você aí, eu aqui, professor Vitorino Rodrigues. Bom, vocês já sabem, anotem as dúvidas para levar o seu professor, tá bom? Hoje, sexta-feira, é o dia da nossa aula de produção textual. Vamos comentar algumas questões da atividade da semana, tá? A fase de produção hoje é a hora da escrita. Essa habilidade, zona e textão aí, né? Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto, produção e circulação, os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação. Ao modo, né? Escrito oral, imagem estática em movimento, a variedade linguística e ou semiótica apropriada a esse contexto, a construção da textualidade relacionada às propriedades textuais e do gênero, utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita e avaliação dos textos. Ou seja, nós vamos produzir um texto considerando para quem você vai escrever, qual é o canal, o suporte de circulação, as adequações gramaticais, né? As adequações ao seu leitor, a situação comunicativa, várias questões. Vamos planejar, já planejamos, hoje vamos escrever, nas aulas seguintes vamos revisar e reescrever, nós já sabemos, não é isso? Bom, hora da escrita. Semana passada planejamos o nosso conto, lembram disso? Lembram? Ficamos atentos aos seguintes passos. Dirigir o olhar, lembra que o Inácio de Loyola Brandão, ele diz assim, que é a maneira que ele utiliza para criar, né? Dirigir o olhar para a realidade, né? Afinal de contas, por mais que nós façamos ficção científica, por mais que nós façamos um texto de realismo fantástico, mas a estrutura base é a realidade. A partir da realidade do mundo que nós vivemos, nós construímos um mundo paralelo. Mas tem que ter com base o que nós vivemos, né? Pode ser para negar, fazer diferente, mas é uma referência, não é verdade? Então nós vamos dirigir o olhar para a realidade, lembrança de uma cena, um incidente, pessoa, fato ou situação que tenha despertado o nosso interesse, provocado alguma emoção ou reflexão, alguma coisa que aconteceu na sua vida, assim, às vezes uma coisa boba, mas gera excelente história, né? De que modo esse fato poderia se transformar em literatura? Como é que eu posso pegar esse texto e transformá-lo de uma forma envolvente, interessante, que possa despertar a curiosidade do leitor, o interesse do leitor? Como é que eu vou construir esse texto? Qual é o conflito ou a situação que desejaria retratar? Tá, ok, a história aconteceu ali, mas o que você quer realmente evidenciar com esse conto, assim? Qual é realmente o grande problema que esse personagem tem? O que você quer pontuar com o seu texto? O que o personagem quer e o que ou quem o impede de consegui-lo, porque é importante, né? Há a figura ao personagem, o protagonista, mas existem os antagonistas. Existem algumas situações problema, ou às vezes o problema é um outro personagem que está ali entrando em atrito, em conflito, não é verdade? E aí você vai definir aí o que ele quer resolver, quem impede de resolver, tudo isso tem que estar bem organizadinho. Nós já fizemos isso no planejamento, não é verdade? Decida que tipo de conto será o melhor para desenvolver sua história. Eu acho que essa história é bom fazer um de suspense. Eu acho que vai ser bacana. Assim, eu crio uma atmosfera mais escura, uma casa abandonada, umas portas que fazem barulho, enfim, para criar uma tensão para o personagem que vai chegando, o leitor que vai lendo, o que vai acontecer. Você cria, ou então, é mais psicológico, é fantástico, enfim. Você pensa naquele formato de conto que você acha mais interessante, que você gosta mais, que você acha que vai desenvolver melhor. Bom, depois de termos planejado o nosso texto, vamos organizar ideias para escrevermos a história. Vamos ficar atentos à sequência da narração, que foi uma questão que vocês erraram, hein, senhor danado? Na última prova de rede, houve muito erro, né? Mas vamos relembrar, já vimos na aula de segunda, vamos relembrar agora. Situação inicial. Pode ser o primeiro parágrafo do seu texto. Nesse momento da narrativa, procure deixar claro ao leitor alguns elementos da sua história, que você vai apresentar ali quem? Personagem, espaço e tempo. Tá certo? Normalmente o personagem se encontra numa situação de equilíbrio, como a gente viu ali a vaquinha e o bezerro, né? Tá todo mundo feliz, até que a vaquinha perde o bezerrinho dela, não é verdade? E um outro
Bezerrinho perde a mãe e aí começa a desenvolver a história até que chegamos ao desfecho, que foi a vaquinha aceitar aquele bezerro órfão como seu filho e passar a cuidar dele, deixar que ele amamentasse, né, nela, não é verdade? Então, é isso, você tem uma situação de equilíbrio, na situação inicial, você apresenta os personagens. Depois vai ter o quê? O conflito, o aparecimento do conflito. A partir do segundo parágrafo, introduz um conflito para esse personagem, um problema a ser solucionado, né? Aí pode ser ali um parágrafo, mas esse conflito ele vai se desenvolvendo ao longo da narrativa para chegar ao clímax. Lembramos, voltando ao texto do bezerrinho lá, da vaquinha, nós vimos que o conflito foi exatamente isso. Eles passaram a ficar tristes da pena. Por quê? Porque a mãe estava sem o filho sem a mãe. Então, isso é uma situação muito triste, tá certo? A partir daí, então, o vaqueiro começou a tentar juntar essa mãe sem filho, esse bezerro órfão, né, para que os dois juntos pudessem ser felizes, um cuidando do outro. Porém, a vaquinha não aceitava, porque ela queria o filhinho dela, né, o bezerrinho dela. Até que o vaqueiro teve a ideia de fazer o quê? Embrulhar, envolver o bezerrinho órfão com o couro do bezerro morto da mãe. Aí, para ela sentir ali a presença através do couro do filho, ela passou a cuidar, deixar aquele bezerrinho amamentar. Até que ela descobriu o disfarce. Quando ela descobre o disfarce, clímax. Lembram disso? Que é o que nós vamos ver agora. Né? As ações subsequentes, na verdade, para esse personagem até que ele resolva o seu conflito. Aqui, essa parte é o desenvolvimento, essas situações que o vaqueiro vai tentando para até chegar ao momento de tensão, que é o clímax, que é o ponto alto, não é isso? A partir do qual o personagem vai se encaminhar para a resolução, tá bom? Pode ser um parágrafo, pode ser meio parágrafo, não tem problema, mas é apenas uma sugestão. E, por fim, o desfecho, quando a mãe finalmente entende que aquele bezerrinho pode ser o filhinho dela que ela perdeu e passa a adotá-lo, né? Ou seja, uma história que voltou para uma situação de equilíbrio. Ela estava infeliz, aí eles voltaram a ser felizes de novo, tá? Então, a estrutura da narrativa é mais ou menos essa, assim, tradicionalmente, né? Claro que, hoje em dia, há muitas formas de escrever narrativas, mas essa, vamos dizer assim, é a mais padrão. Situação inicial, equilíbrio, aparece um conflito, há um encadeamento de ações para resolver aquele conflito, o ponto de maior tensão daquele conflito nós chamamos de clímax, e depois vem o desfecho. Bom, estou falando isso porque na hora de escrever nós precisamos ter em mente essa estrutura. Ao escrever o seu texto, observe o uso de recursos expressivos que contribuem para a construção do texto, empregando. Eu já tenho minha história toda arrumada na minha cabecinha, já está tudo ali organizado, planejei e tal. Aí eu preciso ter os tempos e modos verbais adequadamente, é uma história que se passa no passado, eu preciso manter aquela história naquele tempo, né, para evitar que comece no presente, vou para o passado, volto para o presente, não pode, bagunçando, né, eu tenho que ter tempos e modos verbais adequados com aquilo que eu me proponho a escrever. Palavras e expressões que caracterizam apropriadamente personagens, cenas e locais. Então, se é uma história urbana, então vai ter personagem, a maneira das pessoas falar é diferente. Por exemplo, se for uma história rural, então eu preciso caracterizar apropriadamente personagens, cenas e locais. Palavras e expressões do campo semântico relacionado ao seu conto, também. De acordo com o seu conto, com o tema do seu conto, você vai ter palavras e expressões que estão ali relacionadas a ele. Expressões que marquem lugar, tempo, modo, se necessário. Importante, certa noite, naquela manhã, passando por um beco escuro. Então, observe que naquela manhã é tempo. Passando por um beco escuro, tem a ideia de lugar, né? Modo, sorrateiramente, discretamente abrir a porta. É modo. Então, você vai colocando essas palavrinhas que vão dando essa ideia para o leitor, para ele criar essa imagem. Figura de linguagem, quando for apropriado, metáfora, comparação, metonímia. Tipo de discurso mais adequado para a narrativa. Eu vou utilizar o discurso direto, ou seja, eu vou ter um narrador e o personagem vai falar direto através do verbo de elocução, 2 pontos, travessão, aspas, e a fala do personagem. Ou então, não, é discurso indireto. Então vai ser o quê? Eu vou usar o verbo de elocução sim, mas vou usar aquela condição assim, que Joaquim disse que naquela manhã não iria visitar o seu pai. Estava muito cansado. Nesse caso aqui é um discurso indireto. Quem está falando é o narrador.
falando pelo Joaquim, ok? Enfim, discurso indireto livre quando há essa mistura desses dois discursos, né? Há o narrador, mas é como se fosse o pensamento do personagem. Então, você vai escolher qual desses tipos de discurso vai ficar mais adequado ao seu texto. Utilize seus conhecimentos linguísticos e gramaticais, porque você vai escrever, você vai pensar na concordância, ortografia, né? Claro que depois você escrever o seu texto, nós vamos ter na nossa próxima aula a revisão do texto. Mas quando estamos escrevendo, nós já vamos, né, adiantando algumas coisas, para que depois na revisão não fique tanto trabalho a ser feito, na verdade? É isso. Bacana? Bom, então sobre a escrita é basicamente essas informações que nós vimos aí, até agora. Ficar atento, primeiro, essa história que você está contando, a estrutura dela, situação inicial, isso vai acontecer, meus personagens são esses, e o conflito vai ser esse. Então o personagem vai fazer isso, e primeiro ele vai fazer assim, depois ele vai fazer assado, depois esse aqui, até chegar nesse ponto máximo, quando ele encontra o fulano, e há o enfrentamento dos dois, que é o clímax, e depois se resolve. E no final, meu personagem vai ficar dessa maneira. Então você vai organizando isso. Faça um rascunho antes, para depois passar limpo, tá certo? Primeiro o planejamento, nós já fizemos, depois você vai fazendo um rascunho, já organizando as ideias ali, e finalmente a escrita mesmo, propriamente dita, tá bom? É isso. Bom, vamos agora comentar algumas questões que foram deixadas aí para vocês, né, durante a semana. Primeira questão é a questão 3 da página 226. Releia alguns trechos do texto. Esse texto, não vou ler na íntegra, nós já até lemos um pouquinho dele na última aula da semana passada, mas vamos relembrar alguns trechinhos para dar suporte para que entendamos aqui a resposta. Tentava escrever e eles surgiam, levando todo o material, confiscavam e sumiam. Tentou mudar de casa, não adiantou. Eles chegavam, apenas a caneta tocava o papel. Ele experimentou fabricar papel clandestinamente, em porões e barracos escondidos no campo. Eles descobriram, arrebentaram as máquinas. Então, observe que há uma tentativa dessa pessoa escrever e existe aí vários obstáculos, vários impedimentos, vários problemas. Pode ser uma pessoa que chega atrapalhando, pode ser um telefone que toca. Ele coloca de várias situações que impedem esse personagem que ele criou, o Inácio de Loyola Brandão, para vários impedimentos para que esse personagem escrevesse. Bom, o conflito em um conto é o responsável pelo andamento da ação. Nós vimos isso. Nós temos um problema. A pessoa sentou ali para escrever. Começa a escrever. Computador, falta energia, não tem papel, não tem caneta, não tem... Então, né? Há um problema aí, ou seja, ele não consegue escrever, ele quer, mas ele não consegue. Em A Descoberta da Escrita, de que modo o conflito contribuiu para criar suspense e tensão na narrativa? Tentava escrever e ele surgiu, levantou do material, confiscavam e sumiam. Tentou mudar de casa, não adiantou. Eles chegavam, apenas a caneta tocava o papel. Ele experimentou... Então, observe que há uma sequência aí de fracassos, uma enumeração de fracassos do protagonista. É isso que cria esse clima de tensão. Tentou escrever, levaram o material, confiscaram. Mudou de casa, não adiantou. Ele chegava, apenas a caneta tocava o papel. Experimentou fabricar papel clandestinamente, destruir as máquinas. Então, essa enumeração de tentativas frustradas é que vai criar essa tensão, esse clima de tensão aí, né, de suspense. Vai conseguir, agora vai dar certo. Aí ele comprou a máquina, tentou fabricar o papel, agora vai dar certo. Não, arrebentaram as máquinas. Então, essa sucessão, essa numeração de fracassos, essas tentativas que esse personagem tenta e que são frustradas, isso vai criando essa linha de tensão, de suspense da narrativa, compreende? Ou seja, o leitor fica curioso para saber, e agora vai acontecer o quê? Como é que ele vai conseguir? Ele vai conseguir realmente escrever esse texto? Vai dar certo? Não vai dar certo? Tá? Então é isso, a enumeração dos fracassos do protagonista cria esse clima de tensão e expectativa sobre qual será a resolução do conflito. Como é que esse homem vai finalmente escrever? Esse personagem, aliás, vai finalmente escrever.
Qual é o momento de maior tensão? Ou seja, existem aqui três situações. No texto há várias, mas eu destaquei essas três. Tentou escrever e eles surgiam, levando o material. Pá, confiscou tudo. Mudou de casa, não adiantou, chegava, apenas a caneta tocava o papel. Experimentou fabricar papel clandestinamente em porões e barracos escondidos no campo. Observe que a descrição dessa ação há já uma tensão na própria descrição. Ó, papel clandestino, ou seja, no lugar que é proibido, lugar que, né? Porões e barracos escondidos no campo. Compreende que há, mas mesmo assim ele descobrir arrebentar as máquinas, essa ação de arrebentar as máquinas, isso dá um impacto maior. Uma coisa é você tirar uma caneta, tirar um papel, mas arrebentar as máquinas é uma expressão que impacta muito, né? Que tem um efeito muito maior, que é exatamente, né? Eles arrebentam as máquinas aí. Ok? Essa ação de arrebentar as máquinas é que dá esse ponto para não ter mal o que fazer. Quer dizer, daí, como é que vai resolver essa história? Compreende? Então, essa aí é Ele vai tentar fabricar papel e as máquinas são arrebentadas aí por esses seres que o impedem de escrever. Bom, a questão 2, na página 227, na questão 7. O conto se constrói como uma espécie de jogo de ação e reação, né? Ele tenta, se a gente voltar aqui... Opa. Tenta escrever, eles surgem, levam o material. Ou seja, tentar escrever é uma ação. Surgir e levar o material é a reação dos que impedem. Mudou de casa é a ação. Chegavam, apenas a caneta tocava o papel, é a reação de quem impedia. Compreenderam? Foi fabricar papel, arrebentaram as máquinas. Então o texto é todo construído ao longo com essa sequência aí entre ação e reação, né? Esse jogo. Estabeleça a relação entre as tentativas do protagonista e as reações dos antagonistas. Então nós vamos identificar, o livro de vocês, ó, tentava escrever. Quando ele tentou escrever, qual foi a reação? Vocês lembram? Eu não pedi para vocês acompanharem com o livro, mas é bom que estejam com o livro aí, pertinho, ou pelo menos o caderno. Levaram todos os papéis. Ele tentou escrever, né, os inimigos ali da escrita desse personagem levaram todos os papéis. Foi isso que aconteceu. Tentou comprar papel. O que aconteceu? Não vendiam sem requisição oficial, ou seja, ele não podia comprar esse papel. Ele tentou comprar, não ia conseguir, porque não vendia sem requisição oficial. Rondou as padarias. Por quê? A gente sabe, na padaria tem os papéis de embrulho. Ele poderia comprar, poderia utilizar esse papel para escrever. O que aconteceu? Os pães eram embrulhados em plástico, não tinha papel. Então, observe que é uma ação e uma reação, né? Há uma tentativa desse personagem, mas ao mesmo tempo uma obstrução. Um ser que impede, uma força que o impede. Quis comprar um jornal, ele poderia utilizar os cantinhos do jornal, a parte ali para poder escrever, não poderia? Poderia, né? As margens não eram brancas, ele não conseguia, porque mesmo você sabe que quando você escreve num papel muito colorido, não dá para ver nada, não fica legível, você não consegue escrever. Escrever nas paredes, ele tentou escrever nas paredes, o que aconteceu? Caiaram as paredes, né? Bagunçaram, quebraram, né? Ficar cheio de buraquinho também não dá para escrever. As paredes não estão lisinhas, não. Ficaram todas caiadas, com ondulações, né? Procurou caixas. Poderia também ser nas caixas, né? Papel, papelão. O que eles fizeram? As partes internas eram com desenhos ou escuras, ou seja, já estava ocupado, não tinha como escrever. Não estava lisa. Eita, difícil para essa pessoa, né? Experimentou panos brancos. Opa, também poderia escrever no tecido, não é verdade? O que aconteceu? As tintas manchavam, borravam o pano. Então não conseguia escrever também, porque ele tentava e ficava tudo borrado. Experimentou fabricar papel. Aí vocês já lembram, né? Arrebentaram as máquinas. Então observe que a história vai toda se desenhando ao longo dessas ações, que são as tentativas de escrever, e as reações, que são as obstruções, os impedimentos para que esse personagem não escrevesse, tá bom? O gabarito eu vou botar aqui, ó. No livro de vocês está assim, né? Aí vocês vão colocar esse gabaritozinho que aparece. Vocês conseguem acompanhar?
que nós já respondemos aqui, já está associado direitinho. Mas agora, como já preenchi, as duas colunas já estão cheias, aí você pode ver na faixa amarela o gabarito, né? O A é o 7, o B é o 3, o C é o 8, o D é o 2, E 6, F 4, G 5, H 1. Tá? Esse é o gabarito aí para vocês preencherem no caderno de vocês. Tudo bem? Anotaram? Estavam fazendo aí junto comigo, na verdade, entenderam direitinho, né? E é interessante que vocês, através dessa sequência de ações e reações, se você for escrever o seu texto, voltando lá para a nossa aula da escrita, do início da aula de hoje, observe que poderia ser o planejamento do autor. Por exemplo, eu quero falar sobre a dificuldade de escrever, então eu vou pensar na ação, mas o que pode impedir? Então isso aqui é como se o texto estivesse na forma de síntese, né? Então, quando você for escrever a sua história, o seu conto, pode pensar assim também, cada ação, né? E a reação até que você chega no seu desfecho, tá bom? Desde a situação inicial de equilíbrio, aparece o conflito, as ações, até chegar no desfecho. Bacana? Bom, página 27, a questão 3, e no livro a questão 8, né? O conto A Descoberta da Escrita rompe com a ordem natural do cotidiano por meio de uma história que à primeira leitura parece absurda. Parece estranho, você quer escrever, aparecem esses seres imaginários, vai ali, o papel, a caixa é escura e tem desenho, ou seja, várias situações inusitadas que impedem esse personagem de escrever, né? Parece absurda. Letra A. Desde o início da narrativa, há uma situação de estranheza. Essa situação muda ao longo do conto? Essa estranheza muda desde o início até o fim? Não muda. Qual é a estranheza? Ela permanece ao longo do conto e também permanece no desfecho, que é a tentativa de escrever. Ao longo da história, ele vai tentando e começa ele querendo escrever e termina lá ele nas pedras, escrevendo lá nas pedras, enfim. Então essa estranheza vai desde o início, da situação inicial, e vai até o desfecho. Não muda. Narrativas com essa característica aproximam-se do fantástico. Nesse sentido, o que representa a gravação na pedra dos As, Bs e Cs, que é o último parágrafo assim, o que representa? A liberdade de expressão. Finalmente o desejo do protagonista se realizou e ele pôde escrever o que queria, o que pensava, sem censura. Porque observe que até então ele não conseguia nada, nem um rabisco, nem a ilusão de uma letra. E na pedra ele conseguiu os As, B, Cs. Se você juntar, o ABC é o ABC, o alfabeto, que são essas letras que nós organizamos e construímos as palavras, as histórias. Então, quando ele consegue escrever os As, B, Cs lá nas pedras, representa essa liberdade de expressão. Ele finalmente consegue escrever o que ele quer, né? Nas pedras, com dificuldade, com toda a tortura que foi, mas ele consegue escrever o que ele quer. Então representa essa liberdade de expressão, porque no fundo esse personagem, ao longo de toda a narrativa, ele quer se expressar, ele quer comunicar alguma coisa através da escrita, e ele é impedido. Esse impedimento, se nós pensarmos em sentido figurado, pode ser várias coisas, pode ser, sei lá, o trabalho, pode ser o filho, a esposa, enfim, várias questões que vão ali, a rotina daquela pessoa, várias questões que vão ali dificultando essa escrita, até que ele consegue finalmente se expressar, né? Bom, temos aqui uma última questão, na página 228, a questão 5. Releia estes trechos. Esperou 2 anos, 5, 12. Quando achou que tinha sido esquecido, colocou o material num carro. Começou a escrever, gravando bem fundo nas pedras imensas os sinais, que os As, B, Cs que a gente viu ali. A que termo se refere as palavras material e sinais no conto? Esperou 2 anos, 5, 12. Quando achou que tinha sido esquecido, colocou o material no carro. Que material é esse? Começou a escrever, gravando bem fundo nas pedras imensas, os sinais. O que se refere a essas palavras? Material e sinais. O martelo e o cinzel, né?
que são os instrumentos, né, que ele utilizou para escrever na pedra. Você viu que ele pegou o martelo e o cinzel para poder fazer a inscrição, que pedra, né, para escrever precisava de um instrumento que pudesse escrever, né? Então, a pedra não dá para você pegar uma caneta, um pincel. Então, o martelo e o cinzel são os materiais que ele levou, botou no carro. E os sinais são as letras, os A's, B's e C's que ele escreveu lá nessas pedras, ok? Em um texto, as retomadas geralmente remetem a palavras já mencionadas, que nós vimos na aula de segunda-feira, estão lembrados? As referenciações, né? Nesse trecho, as referências estão antes ou depois da palavra material e sinais. Então, depois, a gente agora não está com o texto aqui, mas vocês podem conferir aí no livro de vocês que o martelo, o cinzel e as letras vão aparecer. O martelo e o cinzel vai aparecer depois da palavra material. E as letras aí vão aparecer após sinais, né? Se as frases estivessem descontextualizadas, ou seja, não inseridas no contexto do conto, seria possível entender os trechos? Não, aí fica difícil, né? Nós precisamos contextualizar, nós precisamos ter tudo ter uma estrutura comunicativa, tá bom? Questão C da página 27. Analise os personagens e reflita. Tentava escrever e eles surgiam, levantou do material, confiscavam e sumiam. Sem satisfações, mas também sem recriminações. Não diziam nada, olhavam e recolhiam o que estava sobre a mesa. Eles não proibiam, prendiam ou censuravam, pacientemente vigiavam, controlavam. Então, observe, o leitor tem conhecimento do que pensa ou sente o protagonista ou os antagonistas? Não, né? Porque não tem, só tem as próprias ações deles aí. Controlava, impediam. Né? Não há o sentimento e emoção, são apenas as ações aí, não há, entendeu? Não aparece aí pensamento e emoções desses personagens, ok? É isso, vai encerrar por aqui. Muito obrigado por estar conosco nessa aula de hoje. Próxima semana estaremos juntos novamente com fé em Deus. Então fiquem bem, fiquem em paz e até segunda. Tchau, tchau.